A paz do Senhor Jesus para todos. Peço que se inscreva nesse canal e deixa o seu like. Quando se fala em luta e aflições, logo o crente, por falta de maturidade, não consegue compreender as dificuldades, e muitas vezes por nós aqui no Brasil não termos perseguições por causa do Evangelho, antes facilidades, todo mundo é de Deus, o crente na sua caminhada cristã não para muito para pensar e meditar acerca das aflições da vida. Primeiramente, Jesus ele disse acerca daquela aflição comum que vem a todas as pessoas, em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci, graças a Deus. Ora, se ele venceu, nós estando nele, vamos vencer. E Jesus aqui ele não separou as aflições, aquelas que vieram a ele por causa do Evangelho, dele ser o pregador da palavra, né, e ser o próprio Cristo, e de outras, ele não qualificou elas. Nós, por exemplo, temos aflições, nós somos perseguidos por causa do Evangelho, muitas vezes por não termos uma dedicação firme, se não formos muito dados à leitura das Escrituras, que vai projetar em nós fé, e automaticamente, se a fé é viva, vai gerar obras, né? E glorificarão a Deus a partir do exercício da fé, e logo vai trazer aflições, porque o adversário ele vai observar e ele vai ver que nós estamos nos moldando à luz da palavra pela fé, e vai ver as nossas obras que são contra ele, e automaticamente ele vai se levantar. Infelizmente, pela falta de dedicação às coisas do Senhor, à leitura da Bíblia, a uma consagração maior, nós não temos esse tipo de luta muitas vezes, daquela que é levantada pelo adversário para nos oprimir, ou para nos perseguir, para fazer com que nós venhamos a nos calar. Mas há outro tipo de aflições, que são as aflições geradas por enfermidades, né? Que muitas vezes são consequências de a falta de alimentação e outras coisas, mas aquilo que muitas vezes gera em nós doenças ou enfermidades que é comum a todo mundo, graças a Deus. Mas muitas vezes o crente, em vez de ele buscar ao Senhor, primeiramente para ter de Deus uma direção, até mesmo para direcionar ele a um médico, a um hospital de uma maneira clara, exata, para ele não ficar perdido, correndo para lá e para cá, e muitas vezes até mesmo para que a sua consulta venha em tempo mais rápido, né? Porque aí o crente passa a confiar no homem e esperar na fila do INSS, né? A vontade do homem, que muitas vezes demora. Muitas vezes vem a resposta para a sua para ele ser consultado com o médico, mas aí o crente muitas vezes já até morreu, né? Mas se aprendêssemos a em tudo buscar a Deus, em tudo buscar ao Senhor, nós teríamos com certeza maiores vitórias, iríamos ter perseguições também e aflições, mas essas aflições seriam vencidas pelo exercício da oração, pelo exercício da fé, pela comunhão com a palavra, e isto nos faz crescer espiritualmente. O crescimento que Deus deseja que nós tenhamos é de dentro para fora, um crescimento em comunhão com a sua palavra, em intimidade. Então, nós temos à nossa volta, se não tivermos perseguições por causa da palavra, temos aflições do dia a dia que também devem nos levar a buscar a Deus e encontrar nele uma solução. E portas abertas que ele com certeza nos abrirá. Então o crente não entende muitas vezes quando se fala de perseguição, e ele não consegue entender como se alegrar no meio da luta. Ele não consegue enxergar isso.
Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. E o que é bom ânimo? Se não é uma pessoa que está disposta, não cabisbaixo, mas animada. Não só emocionalmente, psicologicamente, como espiritualmente. Por quê? Estará animada porque Jesus venceu, eu também vou vencer. Eu também vou vencer. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele diz na sua palavra, no capítulo 4 de 1 Pedro, uma passagem interessante. Graças a Deus, olha o que ele diz: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Ardente. Não é uma coisa simples. É algo que contundente, que vai ferir o crente, que vai deixar marcas e cicatrizes nele. É como se coisa estranha vos acontecesse. Aí ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha que coisa maravilhosa. A única aflição que nós não devemos passar é aquela que o próprio Pedro diz no versículo de número 15, ele diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Na minha fala eu digo, pôr a mão na cumbuca. Muitas vezes a pessoa vai onde não deve ir, aí recebe aflição, que muitas vezes faz até alguns se desviar do evangelho. A Bíblia diz, fiel é Deus que não nos deixará provar acima do que podemos suportar. Ele é fiel. O Tiago, ele diz na sua palavra uma passagem interessante também. Ele diz, tende grande gozo. Olha o que ele diz, meus irmãos, no capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, irmãos, a ordem do Senhor é se alegrar na aflição. Por que o crente não se alegra na aflição? Porque ele não está entendendo. É aquele crente que faz a prova, mas não passa de ano. Porque ele não está entendendo, ele não está buscando ao Senhor. Ele está correndo atrás do médico, está correndo atrás da solução. Não daquele que pode dar a ele uma direção sensata para uma solução. Seja o médico, ou seja a qualquer outra busca material. Ou até mesmo um milagre da mão do Senhor para restaurar ou curar a enfermidade. Como eu creio que Ele está fazendo comigo. Então Deus é fiel. Então nós devemos nos alegrar nas aflições. Glorificar a Deus em todo o tempo. Esta é a regra da palavra. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.